Imagina só, você é um marinheiro português no século XVI, e seu destino está em um navio que parte da Europa com a missão de desbravar o desconhecido. O que você não sabe é que de cada 3 navios enviados para as Américas, um nunca voltava. Um em cada 3 desaparecia, ficando naufragado no meio do oceano, sem deixar vestígios. E quem sobreviveu a essa jornada? Bem, teve que enfrentar uma série de horrores para chegar ao destino. Mas não é só isso, e o que mais acontecia lá dentro vai te chocar. Se você é fã de história e adora descobertas impactantes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem por aí vai te deixar sem palavras. Essa é uma das realidades que poucos conhecem sobre as grandes navegações. Atravessar o Atlântico não era apenas uma questão de distância, mas um verdadeiro teste de resistência física e mental. Tempestades violentas, correntes traiçoeiras e piratas à espreita, tudo isso contribuía para um dos piores cenários que a tripulação podia enfrentar. Mas se você achou que o pior já estava explicado, prepare-se, porque o que você vai descobrir em seguida vai mudar sua visão sobre a vida a bordo dessas caravelas. Não é só sobre os riscos da viagem, mas o que acontecia com aqueles que tinham a sorte de sobreviver a tudo isso. Agora imagine que você não só tem que lidar com o risco de naufrágio, mas também com algo ainda mais insidioso: a morte lenta e implacável de seus companheiros de viagem. Antes mesmo de chegar ao destino, 40% da tripulação já havia morrido. Isso não era algo incomum. As causas: doenças fatais, falta de alimentos e água potável, e o calor insuportável que queimava a pele daqueles que estavam expostos ao sol durante dias e dias. A peste, o escorbuto e outras doenças tropicais devastadoras dizimavam as pessoas de forma silenciosa. A situação era tão grave que, ao chegar à América, muitos não sabiam nem se conseguiriam cumprir a missão para a qual foram enviados. A sobrevivência já era um prêmio. Imagine a cena. Você vê colegas caindo um por um, e as opções de tratamento eram praticamente inexistentes. Não havia médicos, muito menos remédios. O que se podia fazer era improvisar com o que estava disponível, o que significava basicamente nada. Só quem vivia essa realidade sabia como cada dia era uma verdadeira luta pela vida. Mas o que é ainda mais impressionante é que, apesar de todos esses riscos e desafios, quem sobrevivia tinha que enfrentar ainda algo muito mais cruel. A jornada não acabava ao chegar à América. Mas calma, você vai entender isso mais adiante. Agora vamos falar sobre uma das piores condições enfrentadas por esses marinheiros: o calor implacável. Imagina você, dia após dia, trabalhando debaixo de um sol escaldante que queimava a sua pele, sem nenhum tipo de alívio. Não havia sombra, não havia um lugar fresco. O calor era tão intenso que, em algumas viagens, a tripulação chegava ao ponto de mal conseguir se mover, com os corpos encharcados de suor e exaustos de tanto trabalho. Mas o pior não era só o calor, mas a impossibilidade de escapar dele. Você podia se proteger do vento, das tempestades, mas o sol, ele estava lá, imbatível, queimando sua pele, tornando qualquer movimento uma tortura. Além disso, a sensação de sufocamento dentro das caravelas era insuportável. Não havia ventilação, e o cheiro de suor, misturado com o de comida podre e fezes, tornava tudo ainda mais insuportável. Trabalhar a bordo dessas embarcações não era apenas uma questão de força física, mas de resistência mental. O calor extremo, somado ao medo constante de naufrágio ou piratas, tornava a vida a bordo um verdadeiro inferno. Se você achou que isso era o pior, espere até ouvir o que acontecia quando chegavam à noite, porque até aquele ponto você mal tinha descansado. E é aí que a situação piora ainda mais. À medida que o sol se punha e o calor do dia diminuía, a noite a bordo das caravelas não trazia alívio, mas um novo pesadelo. Quando finalmente parecia que você poderia descansar, a realidade era ainda mais perturbadora. O que deveria ser um momento de refúgio se transformava em um pesadelo de infestação. Imagine dormir em um espaço apertado, onde você e 500 outros tripulantes tentavam encontrar algum conforto no meio da escuridão. Mas o que você não sabia é que seus companheiros de viagem não eram apenas os outros marinheiros, mas também os ratos e baratas que infestavam os porões dos navios. Esses roedores e insetos eram uma constante, espalhando doenças e tornando a convivência insuportável. Dormir, quase impossível. Eles correndo por cima de você durante a noite, invadindo sua comida e se espalhando por todo o espaço disponível. As caravelas não tinham condições mínimas de higiene, e esses animais eram apenas um reflexo da falta de cuidados com a saúde e bem-estar da tripulação. Para os marinheiros, a ideia de descansar se tornava um luxo inacessível. Eles eram constantemente incomodados por esses invasores que estavam por toda parte. Agora você deve estar se perguntando, como eles sobreviveram a isso?
A resposta não é simples. A resistência era forjada no sofrimento, mas ainda havia um outro inimigo à espreita, algo muito mais mortal que os ratos e baratas. A luta pela sobrevivência não era apenas contra as condições de vida, e esse inimigo vai te surpreender. Se você acha que as doenças, o calor e os ratos eram os piores inimigos a bordo Pense do Novo, imagine por um momento que você está navegando no meio do Atlântico, longe de qualquer terra conhecida, sem a tecnologia de hoje para te guiar. O medo não estava só nos porões. Estava a cada horizonte, onde piratas e tempestades podiam aparecer a qualquer momento. Essas tripulações não apenas enfrentavam as condições implacáveis dentro dos navios, mas também sabiam que em qualquer momento poderiam ser atacadas por piratas. Piratas, sim, era uma ameaça constante. Navegadores astutos, saqueadores implacáveis que procuravam embarcações vulneráveis para atacar e roubar tudo o que podiam. As caravelas, com seus cascos fracos e suas tripulações exaustas, eram alvos fáceis. Você sabia que durante algumas viagens, as tripulações tinham que lutar não apenas pela sobrevivência física, mas também pelo seu carregamento, pela própria vida? E se o medo de piratas já era aterrador o suficiente, o pior estava por vir. As tempestades violentas que surgiam do nada, quebrando mastros, arrastando os navios e colocando a vida de todos em risco. Não havia como escapar. Os marinheiros se agarravam ao que podiam, tentando manter o navio à tona, enquanto a natureza mostrava sua face mais selvagem e cruel. E mesmo quando o pior das tempestades passava, o dano já estava feito. Os navios estavam danificados, os suprimentos comprometidos, e a esperança de chegar ao destino se tornava cada vez mais distante. Agora imagine o que acontecia quando finalmente esses marinheiros conseguiam tocar o solo americano. Mas espere, você ainda não ouviu o pior. Chegou o momento de desembarcar finalmente na Terra Prometida. Mas se você pensa que o pesadelo acabava ali e per para mais uma surpresa, o que você encontrou em terra firme não era exatamente um paraíso, mas uma continuação do sofrimento, agora com uma nova camada de desafios. E quando você finalmente pensou que poderia dormir em paz, se viu novamente no meio de um cenário que parecia saído de um filme de terror. Naquelas caravelas, o espaço era tão apertado que mais de 500 homens eram forçados a dormir em um único compartimento. Imagine-se ali, sem privacidade, com os outros marinheiros exaustos e doentes ao seu lado. O ar estava denso, insuportável, e o cheiro de suor misturado com um fedor de comida podre e fezes dominava o ambiente. Não havia camas, não havia colchões. As tripulações se deitavam no chão de madeira dura, muitas vezes apenas sobre pedaços de lona ou panos. E o pouco que havia de conforto era constantemente interrompido pelo movimento do navio e pelos barulhos perturbadores dos ratos correndo pela madrugada. Dormir não era um alívio, era uma batalha. Os marinheiros mal conseguiam descansar, e aqueles que conseguiam eram acordados pelo medo de uma nova tempestade, o risco de um ataque de piratas ou até mesmo pelos gritos de alguém que havia sido acometido por uma doença mortal. A noite a bordo era uma das experiências mais horríveis da viagem, uma noite que nunca parecia ter fim. E claro, esse cenário não era nada comparado àquilo que te espera no futuro da história. O destino desses marinheiros foi selado pelas condições inumanas que enfrentaram. Cada viagem nas caravelas não era apenas uma jornada pelo mar, mas uma verdadeira prova de resistência, onde muitos falhavam e poucos sobreviveriam para contar a história. Mas a pergunta que fica no ar é: quem sobreviveria, de fato, a tudo isso? Eles eram heróis ou apenas vítimas de um sistema cruel? Só quem viveu pode responder. Mas independente da resposta, a verdade é que essas viagens moldaram o curso da história. O que vivemos hoje, a construção das Américas e a evolução das navegações, tudo isso é resultado do sacrifício dessas pessoas, que apesar de tudo, continuaram a luta até o fim. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se: aqueles homens enfrentaram não só a vastidão do oceano, mas a brutalidade da sobrevivência, um navio português do século XVI. Gostou de saber o que realmente acontecia nas caravelas portuguesas? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos cheios de curiosidades e histórias incríveis. E me diz aí, qual desses fatos mais te surpreendeu? Deixa o comentário! Até o próximo vídeo.